Bom, pessoal, nós vamos ter mais uma live hoje que vai ser com o Patrick, um colega nosso ginecologista especializado em endometriose. Então, nós vamos conversar sobre os vários aspectos da endometriose e também focar um pouquinho em afecções urológicas da endometriose. É uma patologia bastante multidisciplinar e exige um atendimento conjunto entre o ginecologista e diversos especialistas, sendo urologistas, cirurgiões gerais. Ó, o Patrick chegou. Já vamos entrar. Fala, Patrick. Fala, Arias, tudo bom? Tudo bem? E você? Como é que você tá? Tudo jóia. Ah, então tá bom, cara. Eu tava comentando um pouquinho de você aqui antes de entrar e da endometriose, que é um assunto bem interessante e multidisciplinar, né? Bom, Eu sou Patrick. suspeito, né? Legal. Bom, Patrick, hoje nós vamos fazer a live. Você também está acostumado. Aqui a gente tem um público de bastante médicos e também leigos. Então a gente vai ter que falar as duas linguagens aí para o pessoal Maravilha, conseguir maravilha. aproveitar bastante. Primeiro, Patrick, como eu sempre começo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Como é que você chegou, onde você chegou hoje aí? Maravilha. Bom, eu fiz faculdade na Faculdade de Medicina do ABC, né? Me formei em 2004 e fiz residência no HC, no Hospital das Clínicas da USP, de ginecologia e obstetrícia. Fiz de 2005, 2006, 2007. E aí, em 2008, eu já entrei no serviço de endoscopia ginecológica, endometriose. Fiz minha formação lá, continuo lá até hoje, hoje sou assistente lá. Fiz meu doutorado, defendi meu doutorado em 2014 lá. E hoje eu faço parte da Comissão Nacional de Endometriose da Febrasgo, faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Endometriose, faço parte da diretoria da sociedade já há bastante tempo, eu acho que eu fui a pessoa mais jovem a ter entrado na diretoria. Uhum, E o mesmo também sou o mais jovem membro da comissão da Febrasgo, e que me dá um orgulho muito grande. legal. E aí a gente, hoje em dia, todo mundo quando você fala, você fez GO, né? Todo mundo acha que você faz um monte de parto. Eu faço um pouquinho de parto, bem pouco, mas acabo fazendo de pessoas próximas, amigos ou familiares, ou algumas pacientes que querem, porque querem ficar comigo para obstetrícia. Mas são pacientes normalmente que eu acabei operando ela de endometriose, na sua imensa maioria das vezes, ou de miomas, ou de alguma outra afecção ginecológica. Mas a Uhum. imensa maioria dos meus pacientes são pacientes que outros ginecologistas me encaminharam para resolver a Para questão da fazer. endometriose e eu devolvo para eles. É interessante, legal. Obrigado aí por estar aí conosco aí, Patrick. Obrigadão. Bom, Um prazer estar aqui junto. eu vou fazer perguntas aí básicas e depois a gente vai aprofundando um pouquinho. Primeiro, eu queria que você me explicasse o que que é endometriose, como que ela acontece. Cara, é engraçado, né? Como ela acontece vai ser difícil eu responder isso. Mas eu acabei me apaixonando pela endometriose na residência, eu via o grau de dificuldade das cirurgias, e aí eu comecei a querer estudar um pouco mais. Se não é um dos, eu acho que inclusive o setor lá do HC que mais publica na ginecologia. O nosso chefe lá é um expoente internacional, que é o Maurício Abrão. E aí a endometriose acabou me conquistando por isso, pela sua complexidade em si. Mas a endometriose é uma doença benigna, isso é uma coisa muito importante a gente frisar desde o início, que tem um comportamento um tanto quanto agressivo, né? Então, a gente sabe que o útero ele é um grande músculo chamado miométrio e que dentro do útero existe um tecido que reviste a cavidade uterina chamada endométrio. O endométrio eu costumo brincar é como se fosse um colchãozinho pro bebê. A partir do momento que não tem bebê, não tem por que ter esse colchãozinho, e aí esse colchão se descama e você tem a menstruação. Então a endometriose é quando esse endométrio, ele além de existir dentro do útero, ele por algum motivo ainda incerto, ele existe também fora do útero. Seja no intestino, seja na bexiga, seja no fundo da vagina, nas trompas, no ovário, no diafragma, no ureter, na bexiga, enfim, na pleura, no pulmão, em vários locais.
O porquê que acontece é um grande X. Então, assim, a gente possui inúmeras teorias do porquê existe a endometriose. Uma das mais antigas é a teoria da menstruação retrógrada. Então, imagina o seguinte, uma bexiga, se você apertar ela no meio, uma bexiga que esteja cheia d'água, se você apertar ela bem no meio, vai ter água que vai subir, vai ter água que vai descer. Então, Perfeito. o útero funciona como uma bexiga também. Quando ele se contrai na menstruação, vai ter sangue que vai subir, vai ter sangue que vai descer. O sangue que descer vai para a vagina e vai se exteriorizar como menstruação. O sangue que subir, ele vai através das trompas cair dentro da barriga. Isso é o que a gente Tá. chama de menstruação retrógrada. Essa teoria ela é muito falha porque a menstruação retrógrada acontece em 85% das mulheres. E a endometriose acomete mais ou menos 10%, 10 a 15% das mulheres de idade reprodutiva. Então a gente já tem uma falha muito grande aí de falar que seja somente a menstruação retrógrada a causa Tem da muitas mulheres que endometriose. têm essa, e elas têm sintomas, as que têm, as que têm a menstruação retrógrada? Não. Se eu Não fizer uma tem. laparoscopia em 100 mulheres, 85, 90 delas, no período menstrual, vão ter Vão ter. sangue dentro da barriga. Tá? Hum, Isso não significa nada. Esse sangue ele vai ser reabsorvido e não vai dar nada. Então, por isso que a menstruação retrógrada, a teoria da menstruação retrógrada para explicar a endometriose é muito falha. Então, tá. aí você pensa, putz, menstruação retrógrada associada a outra? Talvez. Né? Então, a gente tem a teoria imunológica, a gente já viu inúmeras alterações, tanto no endométrio, quanto nas lesões de endometriose, quanto no fluido peritoneal, quanto no sangue, nas mulheres com endometriose. Minha tese de doutorado, inclusive, foi avaliando alguns marcadores inflamatórios que estavam alterados. Tem a teoria genética, então, assim, da mesma maneira que a gente sabe que o câncer existem inúmeras alterações genéticas, a gente também tem algumas alterações genéticas na endometriose, mas que a gente ainda não descobriu exatamente qual que é a bendita alteração que levaria à endometriose. Então, Entendi. são várias teorias, e assim, a gente não conseguiu nenhuma que explique tudo por enquanto, mas o Que mais provável é que fecha. seja genético. A Laila perguntou se a adenomiose é um tipo de endometriose. Não, nada era assim. Elas são doenças que a gente costuma falar que são doenças primas ou doenças irmãs. Desse mesmo endométrio que reveste a cavidade uterina, se ele estiver infiltrando na musculatura uterina, infiltrando o miométrio, a gente tem a adenomiose. Se esse Uhum. endométrio está fora do útero, ou seja, na trompa, no ovário, na bexiga, em qualquer órgão da cavidade abdominal, ou mesmo na cavidade torácica também, a gente fala em endometriose. Então, endometriose é quando o endométrio está fora do útero, não importa Tá. em qual tecido. A adenomiose é quando esse endométrio infiltra a musculatura uterina. Perfeito, perfeito. E me fala uma coisa, tem fatores de riscos bem estabelecidos com relação à endometriose? Eu não sei se comportamental ou genético mesmo, ou é o Então, acaso. a gente sabe que se você tiver um histórico de parente de primeiro grau com endometriose, você tem um risco maior de ter, mas isso a gente é um achado que a gente não consegue explicar exatamente como, então por isso que fala a favor da questão da teoria genética. Entendi. E com relação à exposição ambiental, é muito complexo você fazer um estudo de exposição ambiental. Então, eu fiz até uma revisão já há alguns anos sobre exposição a alguns fatores ambientais, ou mesmo de dieta, de caso, mas a gente não vê exatamente nenhuma correlação. Você não vai achar nunca um estudo duplo cego randomizado para Que poder prove falar. isso. Exato. É, entendi. E a Priscila está perguntando se é verdade que já foi encontrada focos de endometriose em homens. Já. Eu É fico imaginando extremamente como isso, raro. é Tá? É num relato de tumor. caso, é extremamente raro, mas já foi encontrado endometriose abdominal em homem. Uhum. Então também fala a favor de teoria genética ou mesmo a teoria da metaplasia celômica, né? Então, uma célula pluripotente que se transformou em endométrio lá. Ah, Então, legal. E medicamentos? Tem algum medicamento, ou pílula, ou hormônio, alguma coisa assim que tem correlação com a endometriose? na realidade, hoje em dia, não. Nada. Tá. Tá? O que a gente utiliza algumas medicações para tentar controlar os sintomas da endometriose. Sim, a gente utiliza diversas medicações hormonais, mas alguma medicação que leva ao risco de ter endometriose, não.
Tá? Na verdade, assim, existiam algumas medicações que eram utilizadas há muitos anos, que se utilizadas durante a gestação, você poderia favorecer, mas isso aí não, nem tem mais no mercado, não é mais utilizado. Então, não, hoje em dia, nem das medicações que a gente tem no mercado que existem, não. E quais são os principais sintomas relacionados com endometriose? Deve ser bastante amplo, né? Quando a gente fala, quando eu vou dar aula para o pessoal na faculdade, ou para os residentes, ou mesmo no congresso, a gente usa um método mnemônico para lembrar dos principais sintomas, né, os principais sinais e sintomas. Lógico, esse método mnemônico ele não vai contemplar a totalidade de sintomas que possam ocorrer, mas a gente vai pegar os principais, os mais comumente encontrados. Então, a gente fala que é o método 6Ds. Né? Então, o primeiro D é a dismenorreia. Né? Então, é uma dismenorreia incapacitante, é uma cólica menstrual muito forte, que a mulher fica jogada no sofá, muito prostrada, com a bolsa de água quente o tempo inteiro. Muitas delas chegam a procurar o pronto atendimento para tomar, assim, quando eu dava plantão, não foi nenhuma nem duas vezes que eu peguei uma mulher lá precisando da morfina para Para cessar a controlar dor. sobre. Então é uma dor muito, uma dismenorreia muito forte. Então, esse é o primeiro D. O segundo D é a dor pélvica crônica. Então, a dor pélvica crônica é uma dor que não tem correlação com a menstruação. Então, a gente sabe que, dependendo do estado da endometriose, ela pode dar dor um mês inteiro. Né? E são dores bastante importantes também. Então, sempre que a gente vai avaliar essas dores, a gente vai tentar usar a escala visual na lógica de dor para a gente tentar quantificar algo que é subjetivo. Né? O terceiro D é a dispareunia de profundidade. Então, dispareunia é a dor no ato sexual. Então, ela pode ser ou de penetração, quando o pênis entra na vagina, ou de profundidade, quando o pênis encosta lá no fundo. Tá. Como o fundo vaginal, a região retrocervical, é uma das regiões mais acometidas pela endometriose, quando o pênis encosta naquela região, acaba dando dor. Então, são aquelas pacientes que procuram outras posições, ou às vezes até evitam a relação sexual com os maridos por causa de dor. Interessante. O quarto D é a dificuldade para engravidar. Então, a gente fez um levantamento, até hoje é o maior levantamento que foi feito, é um levantamento nosso lá do HC, em que nós tivemos 40% das nossas pacientes com algum grau de dificuldade para engravidar. Então, nas clínicas de reprodução humana hoje em dia, é mandatório que se pense em endometriose, porque é uma das causas mais frequentes de infertilidade da mulher. O quinto D é disquesia ou hematoquesia. Então, disquesia é dor para evacuar, hematoquesia é sangramento para evacuar, cíclicos, ou seja, na época da menstruação. Então, a endometriose pode acometer o intestino, é até frequente o acometimento intestinal e por isso poderia dar esses sintomas. E o sexto D é a parte urinária, então é a disúria ou hematúria, a dor ou sangramento, a micção durante a menstruação. Então, esses são os principais, mas, por exemplo, se uma paciente tiver uma endometriose de diafragma, ela pode ter dor no ombro direito por irritação do frênico. Se ela tiver uma endometriose pulmonar, ela pode ter hemoptise catamenial, ou seja, ela vai tossir, vai sangrar durante a menstruação. Um caso que a gente já teve também é endometriose no septo nasal. Então, ela tinha epistaxe catamenial. Então, é bastante Nunca tive ouvido falar. A quantidade de sintomas. E me fala uma coisa, mas uma boa parcela são assintomáticas, não são? Uma boa parcela é assintomática, sem dúvida alguma, e não existe correlação entre quantidade de lesão e quantidade de sintomas. Tem pacientes que têm pouquíssima lesão, muitas vezes você nem encontra nos exames de imagem, e aí você acaba submetendo ela a uma laparoscopia para poder ver qual que é a causa da dor, e era uma endometriose superficial que não era visível nos exames de imagem. E o contrário também é verdadeiro. Eu já tive pacientes com endometriose mega importante, acometendo raízes sacrais, e que não tinham sintomas algum. Então eu só fiquei acompanhando ela, justamente porque era uma cirurgia de alta morbidade, então a gente ficou acompanhando ela para ver se a gente precisava operar em algum momento ou não. Entendi. E o que leva você a querer fazer o diagnóstico de uma endometriose e como ele é realizado?
Porque o que eu fico na dúvida, assim, vai, tem um fator genético importante. Eu vou fazer paralelo com as doenças urológicas, né, que é o que eu estou mais acostumado. Se ela tem uma história na família, alguma coisa assim, ela deve fazer algum exame para fazer um diagnóstico mais precoce, numa fase menos avançada, ou você vai buscar endometriose só se realmente tiver algum sintoma que chame atenção, alguma coisa assim. A Ana até perguntou aqui, Ana Nadoni, por que demora um diagnóstico de endometriose? Vemos que demora em torno de 7 a 10 anos, ela perguntou aqui pra gente. Então, eu vou aproveitar então o gancho aí da Ana. A gente sabe que existe um trabalho nacional muito importante que foi feito, um trabalho multicêntrico entre USP São Paulo, USP Ribeirão, Unesp, Botucatu e Unicamp. Então, são 4 grandes centros de referência. Então, isso você vai ouvir os números e você vai ainda pensar, putz, deve ser muito pior no resto do Brasil, porque a gente está falando de 4 grandes centros que não representam o Brasil. O tempo médio entre o início dos sintomas e o diagnóstico de endometriose nesse trabalho foi de 7 anos. Tá bom? Então, assim, se você está pensando nesses 4 grandes centros, foi 7 anos, imagina no interior do Amapá. Né? Não tem Imagina na acesso. periferia de São Paulo. Né? Então vai ser ainda pior. Né? Então, e por que isso? Por que demora-se tanto? Simplesmente porque as pessoas não lembram da doença. Acho que esse é o principal. Tá? Ainda existe como se diz, uma cultura de se dizer: ah, sua mãe teve cólica, sua avó teve cólica, é normal você ter cólica. Né? Então, mesmo para aquela menina que fica jogada na cama, perde aulas no colégio, perde um vestibular, perde a faculdade, ou mesmo uma mulher adulta que não consegue aquela promoção no emprego porque ela não consegue render adequadamente, porque falta na época do trabalho, eles acham que é frescura. Existe muito disso, infelizmente, ainda. Então, uma das principais bandeiras que a gente da SBE, da Associação Brasileira de Endometriose, sempre levantou é conscientizar o maior número de pessoas possível para que a gente consiga fazer um diagnóstico mais precoce. Só com isso a gente já conseguiria reduzir demais. Então, assim, se a gente tiver pessoas lembrando disso, né, médicos e não médicos, a gente vai conseguir um diagnóstico mais precoce. Então, é muito importante que a mulher mesmo tenha dor e pense, putz, não é normal eu sentir dor desse jeito. Cara, eu fico acamada, fico com a bolsinha de água quente aqui, não consigo sair do sofá, não consigo sair da cama. Isso não é normal. Não é normal, tem que procurar Então, ajuda. e aí, então, assim, se essa mulher já chegar e falar para o médico, poxa, doutor, será que não pode ser endometriose? Entendeu? Ele Ou acende. já consegue lembrar. E assim, a gente precisa que o ginecologista geral lembre dessa doença, né? Quantos ex-residentes meus que acabaram indo fazer outras áreas, ficaram mais na área de obstetrícia, ou mais numa área de sexualidade, ou mesmo de patologia do trato genital inferior, que não se lembram de endometriose. E assim, a gente reforça como se faz o diagnóstico, né? Então, primeira coisa é suspeição clínica. É conversar com a paciente, é ouvir o paciente. E aí a gente tem um outro problema. O tipo de medicina que é feito hoje em dia com o pessoal atendendo convênio e coloca 5, 6, 7. Eu lembro quando eu estava no R3, eu fui atender numa clínica de um convênio X, não precisa falar nome, em que eu tinha 6 pacientes por hora com direito a um encaixe. Então, normalmente eram 7 pacientes por hora. Então, com 7 Não dá. pacientes por hora, eu não consigo nem conversar e muito menos examinar os pacientes. Né? E uma paciente que tem dor no ato sexual, e muitas vezes é só isso o sintoma, ela não vai chegar e falar para o médico que ela ficou 5 minutos na sala. Ela não conseguiu criar uma intimidade. Né? Então, por isso que aliás, a totalidade das pessoas que fazem endometriose hoje em dia, que são especialistas, não atendem, infelizmente, convênios por causa disso, porque a gente fica 1 hora e meia, às vezes 2 horas com uma mesma paciente na sala, porque a gente precisa prestar atenção nos sintomas, precisa ouvir toda a história, precisa examinar essa paciente. Né? Então, a gente precisa ter cuidado em todas as etapas e por isso que acaba atrasando muito. E é uma Então, coisa assim, elementar, né, da anamnese, né, que teoricamente não tem custo, né, é uma coisa que a gente não podia perder ainda na medicina no século XXI, né? infelizmente a gente perde, né? Infelizmente a gente perde demais. Uma das coisas mais importantes da medicina se não for a mais importante, é ouvir o paciente, né? É ouvir o paciente, ouvir as queixas e a partir das queixas do paciente você raciocinar. E aí você já vai para o exame físico, putz, pode ser isso.
já sei exatamente o que eu vou procurar no exame físico, vou fazer um exame mais direcionado ou não, e só aí eu vou pensar no exame auxiliar. Né? Então, se eu tivesse um monte de UBSs pensando em endometriose, se eu tivesse um monte de, de ambulatórios de convênio de atenção primária pensando em endometriose, com certeza a gente teria uma referência muito grande de pacientes e a gente conseguiria fazer um diagnóstico muito mais precoce. Entendi. É. Bom, e fala uma coisa, como que você realiza o diagnóstico? Uma paciente tem sintomas, daí você vai investigar para ver ou afastar se é endometriose ou não. Então vamos lá. A gente sempre vai pensar nos sintomas possíveis, então os 6D são os mais comuns. Mas Tá? lógico, se uma paciente virar para mim e falar, doutor, eu tenho dor no ombro toda vez que eu fico menstruada, eu tenho que pensar numa endometriose diafragma. Né? Mas a minha cabeça acaba ficando um pouco mais viciada porque eu mexo com isso o tempo inteiro. Mas então a primeira coisa é exame, eu vi, conversar, bom, pensei a suspeição clínica, vou examinar. No exame físico, eu vou encontrar um ligamento terossaco espessado, um nódulo retrocervical, um aumento do anexo, um parametro espessado. E aí, com isso, eu já consigo, putz, isso aqui pode ser. E eu encosto lá, o paciente levanta da cama com dor. Isso fala muito a favor. Então, é um exame físico detalhado, prestando atenção para a gente poder ver exatamente o que está acontecendo. Aí, a partir daí, eu vou pensar em exames auxiliares, exames de imagem para poder me confirmar ou não. Muita gente vai perguntar, você não pede exame de sangue? O exame de sangue não me dá diagnóstico, tá? Tem muita gente que tem a cultura de usar o marcador CA125 para fazer diagnóstico de endometriose. Totalmente equivocado. O CA125 foi motivo da tese de doutorado do Maurício, lá do HC, na década de 90. E hoje a gente sabe que, infelizmente, o CA125 é muito pouco sensível. Tá? Aliás, ele é muito pouco específico. Ele tem alta sensibilidade e baixa especificidade. Então, assim, mioma, adenomiose, alguns cânceres, tabagismo, tudo, ou convivência com alguém que fuma, tudo isso pode alterar. Tá bom? Então, a gente não consegue fazer diagnóstico nenhum a partir do CA125. O diagnóstico vai ser através de exames de imagem feitos também por radiologista especialista. Né? Então, todo mundo que eu imagino que é uma dificuldade no cenário nacional, né? Onde que a gente tem profissionais e então, padrão de exames, né? o que acontece? O paciente vem no meu consultório, eu tenho a suspeita, vou pedir um exame, sai com uma listinha de médicos, né, radiologistas, e aonde eles atendem. Então, você vai no laboratório tal, você vai fazer com fulano de tal. Você vai no laboratório Y, com ciclano. Né? A gente tem hoje bons especialistas no Rio, tem bons especialistas em Minas, tem bons especialistas em Fortaleza, tem bons especialistas em Belém, tem no Sul, em Curitiba tem excelente também. Então, assim, hoje em dia a gente tem radiologistas bons em quase todas as grandes regiões do Brasil. Mas é muito, muito pouco perto do Brasil. Do que precisa. Então, Entendi. realmente é muito pouco. E aí, o que eu peço de exames, né? São dois os principais exames. Eu não vou entrar no mérito do que é melhor e do que é pior, Tá. porque isso é sempre uma briga nas mesas de congresso. Mas o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e a ressonância magnética de pelve. Tá? Os dois são excelentes, desde que feitos por radiologistas especialistas. Ponto. Um tem vantagens sobre certo ponto, outro tem desvantagens sobre outro ponto, mas enfim, de um modo geral, são dois métodos muito, muito bons, desde que feitos por especialistas. O ideal, o cenário ideal, seria fazer os dois, né? Porque um complementa o outro em alguns pontos. Mas a gente sabe que isso não é factível no Brasil, por questões de custo, por questões de saúde pública. Então, qualquer um dos dois, desde que feito por especialista, eu já me dou por satisfeito. Eu imagino que quando um desses exames vem positivo, é positivo mesmo. Mas exames que o paciente tem os sintomas típicos, daí você faz ressonância, faz ultrassom e está negativo. Existem casos que você prossegue essa investigação, que você... Então, a gente sempre tem que descartar outras causas de dor pélvica, né? Então, assim, é por isso que você falou desde o início da questão multidisciplinar, e isso envolve também no diagnóstico.
Então, sempre quando a gente vai fazer um exame, eu tento avaliar também trigger points, então, de dores miofaciais. Lógico, a minha avaliação não é uma avaliação tão completa de uma fisioterapeuta pélvica, mas eu tenho uma noção melhor do que o ginecologista geral para avaliar isso. Então, uma das coisas é essa, e muitas vezes eu envolvo a minha fisioterapeuta da minha equipe já nessa questão diagnóstica, para a gente tentar diferenciar o que é dor, o que não é, visto que a gente tem um exame diagnóstico, uma ressonância e um ultrassom feitos por um especialista que eu confie, normais. Agora, e muitas vezes eu vou envolver os colegas das outras áreas, né? Então, vou envolver vocês da URO, vou envolver o Vitor, que é o cirurgião do aparelho digestivo, então eu vou envolver outros colegas de outras áreas para a gente poder fazer um diagnóstico. Muitas vezes, eu estava até conversando outro dia com a Alexandra Raffaini, e a Alexa é a minha referência como médica de dor, então às vezes eu tenho que envolvê-la também para descobrir a etiologia da dor daquela paciente, né? Às vezes ela tem dores pélvicas que eu preciso envolver até o médico de dor para descobrir a etiologia antes da gente pensar em tratar. Então, primeira coisa é isso, a gente conseguir pensar que não é só endometriose que dá dor pélvica, tem outras causas de dores pélvicas, né? Segundo, esse exame foi feito por um radiologista especialista ou não foi? Porque o mais comum é chegar pacientes com muita dor pélvica, com um quadro muito típico, que fizeram uma ultrassom com um radiologista que o convênio indicou, e que aí, quando eu mando fazer em uma das minhas referências, o resultado dá bastante diferente. Então, mas a ressonância... Não, depende. Né? Então, funcionaria a ressonância ser feita no lugar e mandar o CD, por exemplo? Ou tem que ter um preparo especial, uma técnica na realização do exame da ressonância? Então, existe um preparo na técnica, então a quantidade de cortes que vai ser feita e a distância entre esses cortes, né? Boa parte dos radiologistas gostam de fazer um leve preparo também na ressonância, então fazer pelo menos um fit enema para esvaziar esse reto distal. Utilizar Buscopan, porque o movimento, né, das ossos intestinais pode dificultar a visualização, porque um simples movimento pode borrar a imagem, né? Tem alguns radiologistas que colocam gel vaginal, né, e para poder diferenciar você consegue encher a vagina, você consegue ver melhor o septo reto vaginal. Mas também existem radiologistas especialistas que eles optam, né, por exemplo, uma paciente veio de Boa Vista e aí me trouxe um DVD da ressonância de lá. E ela não vai ter como vir fazer o exame aqui. Ela pode me mandar o DVD antes de vir para São Paulo, eu mando esse DVD para um radiologista de confiança, esse radiologista vai cobrar uma taxa, lógico, para fazer essa releitura, e ele vai avaliar, ele vai falar, Patrick, com esse exame eu consigo te laudar ou não consigo te laudar, né? Porque também pode acontecer esse tipo de coisa. E daí, se não consegue laudar, você manda ela vir antes para repetir, senão você já consegue usar o exame. Antes de fazer o exame aqui. Eu imagino que a endometriose deve impactar muito a qualidade de vida das pacientes. A gente já tem duas aqui falando uma que tem muita dor na hora de ter relação sexual, o médico dela fala que é fungo. Ela tem uma outra que comentou que também falam que é normal dor, então aprenda a conviver com isso. Eu fico imaginando a qualidade de vida até funcional, de não fazer atividade sexual ou de dor, e também psicológico. Eu imagino que essas pacientes devem ter que nem todo paciente de dor crônica. A gente tem trabalho, tem diversos trabalhos, tem trabalho nosso do HC, mas tem diversos outros trabalhos na literatura avaliando a qualidade de vida das pacientes com formulário SF36, pré e pós-tratamento, e a gente vê uma melhora absurda na qualidade de vida dessas mulheres, porque assim, a gente costuma falar que a mulher com endometriose, ela vive num ciclo de depressão, frustração, ansiedade, tudo isso que vai se repetindo e vira uma bola de neve, né? Então, e ouvindo assim, de diversas pessoas, isso é frescura, não, isso é mimimi, não, isso é bobeira, não, minha mãe também tinha cólica, né? E nunca fez isso, né? E existe, infelizmente existe isso. E se a gente pensar no mundo hoje, capitalista, todo mundo brigando pelo seu lugar, né? Que é normal, todo mundo está brigando pelo seu lugar.
E aí aquela mulher que às vezes é um expoente na área dela, ela não consegue ser valorizada porque às vezes ela falta no trabalho num momento crucial, não porque ela queria faltar, mas porque ela não conseguiu sair de casa por dor, Tudo. né? Então isso realmente impacta demais. Tem uma tese, você falou da parte sexual, tem uma tese lá do HC, da Flávia Fairbanks. A Flavinha, ela foi fazer sexualidade com a Carmita Ábido lá no IPQ. Acho que você teve uma live com ela semana passada, não foi? Sim, sim, sim. Tenho bastante contato com ela, adoro ela. A Carmita é demais. E aí a Flavinha falou, putz, meu, eu já estou envolvida na endometriose, estou envolvida na sexualidade, uma coisa que a gente sempre ouve é a questão da dispareunia, e se a gente fizesse uma tese avaliando a sexualidade nas mulheres com endometriose? E aí ela encontrou, assim, resultado, é a maior casuística mundial, foi, eu lembro quando a gente estava no Congresso Mundial em Vancouver, ela foi um baita destaque. E a questão é que justamente não só a mulher sente dor e evita a relação por sentir dor, Uhum. como muitas delas que não sentem dor e que têm dificuldade para engravidar, acabam tendo relação somente para engravidar. E aí, só na época fértil, ela vai querer ter relação com o marido. E aquele negócio deixa de ser algo gostoso, deixa de ser um Uhum. momento bom do casal, né? E fica uma coisa mecânica e fica uma porcaria a sexualidade do casal. Muitos casais acabam se separando, inclusive. Não é raro a gente ouvir esses relatos, infelizmente. Não é raro Entendi. a gente ouvir relatos do marido que não entende a situação e que não apoia. Mas em compensação, assim, é muito, muito legal eu ver. Eu tenho várias pacientes que os maridos são muito parceiros mesmo. Que às vezes o marido me manda mensagem, sabe? Tem esse Uhum. tipo de coisa. Não, ela não tá bem, me ajuda, tá? Eu quero ajudar. Então é muito legal que a gente vê que existe o outro lado também. É legal. Eu fico mais com o outro lado. Então eu tento sempre estimular o homem a ser parceiro, que a mulher deve estar sofrendo bastante. E a maioria das vezes o desgaste da relação vem dessas origens que não foi bem investigado, ou tem uma questão orgânica aí de algum dos dois que a gente resolve e a vida do casal melhora da água para o vinho. A Maria Fernanda, 33, ela perguntou se paciente assintomática melhora o prognóstico ou não. Se você fizer um diagnóstico da paciente Então, assintomática, você tem na melhor verdade, assim, prognóstico. Acho que é isso. seguinte, como eu tinha falado antes, não existe uma correlação entre quantidade de sintomas e quantidade de doença. Tem paciente que tem muita doença e não tem nada de sintomas. Então, assim, eu tenho um caso, por exemplo, que eu estava falando, que ela tem endometriose intestinal e de raiz sacral, mas ela é assintomática. A única coisa que ela teve foi uma dificuldade para engravidar, que a gente acabou fazendo fertilização in vitro e deu certo. Mas o bom prognóstico nesse caso é que eu não precisei operá-la, já que ela era assintomática do ponto de vista áudico. Seria uma Tá. cirurgia com morbidade alta, que está envolvendo raízes sacrais. Mas, às vezes eu tenho um paciente que eu tenho indicação absoluta de cirurgia, apesar de ser assintomática. Né? Tá. Como assim? Em determinados locais, né, determinados órgãos comprometidos, eu preciso operar mesmo que ela seja assintomática. Então, a gente sempre tem Eu que já levar isso em peguei, eu já consideração. peguei um caso de endometriose uma vez que foi tão silencioso que a paciente estava quase perdendo o rim. Foi obstruindo o ureter, então acho que foi uma obstrução progressiva e lenta, foi se adaptando, ela só tinha um desconforto lombar, mas também era frescura, lombalgia. E quando ela foi fazer um outro exame de rotina, tinha uma baita dilatação, daí a gente passou duplo J, a gente acabou operando ela, mas certamente ela perdeu bastante função renal, essa paciente. Não, a gente teve uma no HC que veio pela urologia, não veio pela gineco. Era uma paciente que já tinha perdido um rim. O rim estava lá, mas não funcionante. E o outro Aham, rim já estava com nefrose. Então a gente tá. entrou, operou endometriose, fez a nefré do lado direito e do lado esquerdo teve um reimplante ureteral. Antes que ela perdesse o outro Então, lado. É antes que perdesse complicado. o outro lado. Então tem casos que são pesados, né? Tá. E como é que funciona? Agora eu vou na parte de tratamento. A linha sequencial do tratamento. A gente tem que pensar inicialmente que a endometriose é de tratamento clínico, tá? Na sua imensa maioria das vezes a gente vai tentar tratar clinicamente. E tratar clinicamente não significa dar uma pílula anticoncepcional. Porque Tá. infelizmente muita gente acha isso, né?
Muito ginecologista acha isso, muitos pacientes acreditam que é essa a terapia. O dar anticoncepcional é um método hormonal, então está bloqueando o ciclo daquela mulher na tentativa de controlar os sintomas álgicos daquela mulher. Tá. Então, estou controlando os sintomas álgicos? Ótimo, consegui controlar, beleza. Não estou conseguindo controlar os sintomas álgicos, eu tenho que pensar em outras estratégias. Mas assim, então eu tenho que lembrar também que eu tenho outros métodos de melhorar a qualidade de vida daquela mulher e melhorar a sintomatologia daquela mulher. Eu falei da fisioterapia pélvica, sim, eu Uhum. tenho que envolvê-la, porque essa mulher normalmente tem um componente miofacial junto, né, por posições erradas, né, posições antálgicas que se cronificam. Eu tenho que lembrar da nutricionista, então a gente Uhum. sabe que algumas dietas vão dar mais gases, normalmente, em qualquer pessoa, né? E isso vai dar um estufamento que vai ser mais desconfortável para quem tiver uma endometriose perto do intestino ou no intestino. Tá. Mas a gente sabe outros itens, né, outros componentes alimentares que eles são mais inflamatórios. Né? Então, a gente tenta fazer uma dieta menos inflamatória para diminuir aquele inchaço também e melhorar o conforto e melhorar a evolução daquela paciente. Né? Então, a gente, assim, eu não sou um cara 880. Então, assim, não vou falar, meu, você vai tirar tudo de glúten, tudo de lactose. Não. Eu adoro um queijo. Uhum. Né? Adoro um fondue. Vou comer pão e queijo. Né? Então, mas eu acho que tudo tem que ser né, balanceado, no equilíbrio. Então, eu sei que algo me faz mal, então vamos tentar tirar na maior parte das vezes aquilo. E saber que se eu comer aquilo vai me dar um desconforto e pode me dar mais dores. E a Então, paciente pode ver a correlação, ela consegue identificar a correlação, o tipo de alimento com a piora da crise? então a gente sim, sim. Tá. Infelizmente, então assim, quando você vê alguns alimentos mais inflamatórios como derivados do leite, como derivados do glúten, é bem visível assim isso. Então, quando a gente retira isso, ou pelo menos diminui um pouco, as pacientes relatam uma melhora bem importante. E existem alguns outros componentes que a gente sabe que tem bastante estudo mostrando propriedades anti-inflamatórias, como cúrcuma, como a vitamina D, então que, se adequadamente suplementado, vão ajudar bastante. O ômega 3, então, recomendar comer sardinha, recomendar comer atum. Então, tudo isso a gente pode ser boas estratégias para controlar clinicamente aquela paciente. Então, quando a gente pensa em clínica, em tratamento clínico, é um tratamento multidisciplinar também. E muitas Uhum. vezes eu vou entrar também com psicólogo, com psiquiatra, para o manejo do estresse daquela paciente, né? Então, até a gente conseguir controlar. Então, quando é possível, mas isso é um mundo ideal. E Uhum. nem sempre é factível. Muitas pacientes não têm dinheiro para Acesso. bancar tudo isso também, né? Então, é bastante complexo tudo isso. Então, você estar numa equipe multidisciplinar é muito bom, mas a gente Uhum. sabe que a realidade é Que não é a que realidade. não é a maioria das pessoas que consegue fazer todo esse tratamento. A maioria acaba ficando, infelizmente, só no anticoncepcional e numa orientaçãozinha rápida do ginecologista. É duro, hein? Deve sofrer. A Thaís Emil te mandou um abraço e ela perguntou se o Mirena pode ajudar também, se tem algum papel. Opa, sim. Então, o Mirena, ele é o DIU de levonorgestrel, né? Então, ele é um Uhum. sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, ele vai liberar um progestágeno por Uhum. 5 anos. Na verdade, existem trabalhos que até dura mais. E hoje a gente tem até um outro DIU que foi lançado no mercado também, do mesmo laboratório, que é o Quilena, que é um pouquinho menor em tamanho. E a gente sabe que o progestágeno é um excelente método para a gente tratar, tá bom? Porque a gente sabe que a endometriose ela depende muito do estrogênio. Então ela reage ao estrogênio e ela acaba crescendo, ficando mais ativa com o estímulo estrogênico. Então, como o progestagênio tem um efeito antagônico, ele controla relativamente bem os sintomas, mas a gente tem que lembrar, mais uma vez, o tratamento clínico, ele objetiva controlar sintomas e tentar controlar a progressão da doença, né? Nem sempre a gente consegue isso. Então, na falha do tratamento clínico, a gente pensa no tratamento cirúrgico. Certo. E daí, o tratamento cirúrgico, como é que ele consiste?
Então, por muito tempo, e o Brasil tem um papel muito importante nisso, porque esses exames de imagem que a gente falou, tanto a ultrassonografia com preparo quanto a ressonância, foram protocolos criados aqui no Brasil. Então, a gente tem uma presença no panorama mundial da endometriose muito, muito forte. E por que é tão importante isso? Porque quando a gente entra na cavidade abdominal, a gente está intraperitoneal. Tá. E às vezes a gente só vê uma pontinha, né? E o nódulo está retroperitoneal. E no passado, o que se fazia? Ia lá, queimava-se aquela pontinha e pronto, acabou. Você achou que você tratou, mas você não tratou. Então, isso é a cauterização dos focos acabou sendo abandonada. Hoje em dia, o que a gente faz é a retirada dos focos. Então, você vai com o exame pré-operatório adequado, você já vai saber aonde você vai ter que ir, né? Mas a gente trabalha muito, muito, muito no retroperitônio hoje em dia. Então, uma das coisas que o ginecologista mais tem medo, que é o ureter, né? Virou o melhor amigo do cirurgião de endometriose. Porque ele é um órgão que vem desde o rim até a pelve. Então, muitas vezes a gente vai usar o ureter como o nosso landmark, né? Como para a gente se guiar naquela pelve muitas vezes distorcida. Entendi. Então, a gente vai secar todo o reto peritônio, tentar separar as estruturas nobres. Isso é que demora mais tempo, na realidade. E aí sim a gente vai retirar a doença. Então, é literalmente retirar o nódulo. Retirar. Eu já escutei muito disso, de cauterizar focos de endometriose. Já escutei muito isso, mas é só a ponta do iceberg, né? Que você fala, tem enraizamento, Exato. tem... Então, assim, se você cauteriza, você não retira a doença, né? Então, você cauterizou a ponta e por baixo sobrou todo o nódulo. Quantas vezes eu já vi que mal tinha nada no intraperitoneal e quando você abre o reto peritônio tinha um puta de um nódulo lá grandão que eu sabia que existia por causa dos exames pré-operatórios, do exame físico também. Então, isso é muito importante, a gente fazer uma propedêutica bastante completa e adequada para que a gente consiga descobrir e atacar toda a doença de uma maneira correta. Né? Mas daí na hora que vocês entram, vocês tiram todos os focos que vocês encontrarem visualmente ou só aqueles que estão gerando sintomas na paciente? Como é que funciona esse manejo? Então, a ideia é sempre fazer uma coisa chamada one-shot surgery, né? Então, você entrou, você vai tirar tudo de uma vez só. Então, você vai retirar a endometriose do intestino, você vai retirar a endometriose... Pode dar oi pro filho. Os meus filhos. Tem que dar Eles tchau querem pra eles. participar, deixa eles participarem. Tô passando pro quarto. É justo participarem, fica mais real, estamos em casa, não é? É verdade, é verdade. E aí, então, assim, a ideia é retirar as lesões por completo, independente de onde estejam. Então, mas assim, é sempre a gente pesar radicalidade, né, com morbidade. Então, assim, exemplo, eu tenho uma endometriose envolvendo raízes sacrais. A pessoa tem uma sintomatologia importante daquilo ou não? Não tem nenhum sintoma, então não tem por que eu mexer lá. Entendi. Mas muitas vezes aquela endometriose naquela região pode estar perto do ureter. Né? E aí eu preciso mexer no ureter sem mexer, e tentar preservar aquela região das raízes. Exemplo, Mas não dá o medo de, por exemplo, daqui um ano ela começar a ter dor da raiz sacral e você ter que voltar lá de novo? Existe. É uma conversa boa com o paciente de novo, né? É uma conversa que a gente sempre vai ter com os pacientes. Então, sempre quando a gente se propõe a operar, a gente vai expor. Eu estou com uma paciente que a gente não operou ainda por causa dessa questão da pandemia, mas ela tem uma endometriose no apêndice e na base do seco, que é uma das indicações mandatórias de se operar, né? Porque o apêndice a gente não consegue distinguir a endometriose de apêndice de um tumor carcinóide de apêndice só por exame de imagem. Tá. E o seco por causa da questão da válvula, porque se obstruir, ferrou. Né? Então, o seco também é indicativo de cirurgia obrigatória sempre. Mas além dessa região, ela tem um pouco em útero-saco, que dá dor no ato sexual, e ela tem uma lesão em sigmoide. Mas ela não tem nada de sintoma de sigmoide. Tá. Nada. E essa lesão, pelos exames de imagem, é alta. Então, o fundo vaginal não encostaria lá. E é uma coisa que a gente está discutindo.
a gente pode abordar o SEC e o apêndice, aborda o fundo vaginal, e essa lesão de sigmoide, não necessariamente eu preciso Imagina. abordar agora. Espera Então ver se vai dar é sempre sintoma. uma conversa. Mas assim, existe a chance dessa lesão crescer e aí se tornar cirúrgica. Né? Então, o que é combinado não sai caro. Se eu conversei Exato. para a paciente, expliquei para a paciente os riscos, os benefícios, enfim, a gente, todo mundo concordou, uma decisão compartilhada, eu acho que está perfeito. Perfeito. E me fala uma coisa, existe muita taxa de recidiva ou como evitar uma recidiva? Então, o trabalho maior, falando de recidiva, é um trabalho do Marcelo Ceccaroni, que é um cirurgião italiano que é fantástico, e ele fez uma meta-análise, acho que foi em 2018, se não me engano, e que que ele avaliou diversos trabalhos, só que a grande maioria dos trabalhos eram trabalhos americanos, que para nós não é o exemplo a ser seguido. Tá? Infelizmente, a gente não tem os americanos como exemplo em cirurgia ginecológica. Por quê, Patrick? Curiosidade? Técnica, Tá. técnica. São cirurgias feias, não são cirurgias bonitas, Eles também não têm esse approach com a paciente, que eu acho que é uma doença que precisa bastante, né? não tem. E a gente viu, pelo menos na ginecologia, uma migração muito grande da laparotomia para a robótica sem passar pela laparoscopia. Tá. Tá? Então, a gente vê que o cirurgião que fez laparoscopia e migrou para a robótica, ele tem uma visão anatômica melhor do que aquele que foi direto da laparotomia para a robótica. Então, a gente vê que isso existe muito nos Estados Unidos. Então, os exemplos de cirurgia mesmo hoje em dia são europeus e brasileiros. Então, Uhum. assim, você vai em congressos internacionais, que a gente ia ter um congresso muito grande agora em Roma, no começo de maio, e que não aconteceu, e as cirurgias ao vivo aconteceriam de italianos, franceses, belga e brasileiros. Então, para você ver que era o Interessante. maior congresso de endometriose que existe. Então, e aí, assim, Legal. Bom, eu não sabia é muito disso, não. legal. Uhum. É muito legal. E aí, o que acontece? Por que uma taxa de recidiva vai variar? Vai variar do tipo de cirurgia que você faz. O americano ainda faz muita cauterização. Eles não têm um exame pré-operatório adequado, então eles não sabem o quanto está envolvendo a parte retroperitoneal, então eles deixam muita lesão. Então, a questão de eles deixarem muita lesão não é recidiva, é persistência de doença. Então, Persistência. aí você vê que as taxas dele é de 50%, 60% de recidiva. Não é recidiva, é uma persistência. Quando eu Agora, estava nos Estados Unidos, eu escutei de um americano lá, teve um caso urológico, ele falou, ele estava discutindo, ele brincou, ele falou que os brasileiros eram muito radicais na estrutura. Então eles vão lá e já tiram pedaço de intestino, já tiram tudo, tal, e que eles eram mais conservadores. Então eles tentavam se justificar, talvez, o resultado de recorrência mais alto, né? então, eles têm um exame de imagem ruim, esse que é o problema. Lógico, a gente tem americanos bons? Tem. Lógico. Ah, Mas não a pode. escola é uma escola diferente, uma escola com Exato, outro perfil. exato. Então, assim, os americanos que a gente vê que são bons são americanos que também o tempo inteiro para Congresso Europeu. Uhum. E estão vendo os europeus como operam, estão vendo como os brasileiros como operam. Vêm aqui para o Brasil. Eu tenho grandes amigos também dos Estados Unidos que a gente tem um congresso no Brasil, no Nordeste, no Rio e tal, a gente vai junto, a gente janta junto, sai junto e tal, e o cara opera super bem. Mas, de um modo geral, a escola americana não é a escola exemplo na endometriose. Então, a taxa de recidiva, quando você resseca a doença por completo, é uma taxa de recidiva baixa. Né? Então, o quão baixa? Segundo esse trabalho do Ceccaroni, é em torno de 10%. Tá? Uma recidiva em 5 anos. Mas a gente sabe que é ainda mais baixa. Então, assim, se você avaliar isoladamente bons grupos, como o do Ceccaroni, como o do Malzoni, como o do Battiest, e alguns bons grupos brasileiros, a gente fala que essa taxa não chega a 5%. Então, é uma taxa baixa. Tá? Eu comecei a fazer meu consultório de endometriose em 2008, mas eu estava começando, mal tinha paciente. Digamos que eu tenha um volume mesmo a partir de 2012, 2013.
a nossa taxa de recidiva, até hoje, então 8 anos de segmento, não chega a 4%. Então, Interessante. é bem baixa a taxa. Quando você faz uma cirurgia completa, em que você retira as lesões por completo, não chega, é muito baixa. Lógico, não é zero? Não, não é zero. Já tive recidiva? Já tive. Né? Quanto mais você opera, você acaba pegando. Tem, né? Casos Mas, mais complexos, né? Se você for uma exato. referência, vai ter no casos mais complexos, né? Não tem jeito, né? E me fala uma coisa agora da técnica cirúrgica que me interessa bastante, assim. Como que a cirurgia robótica mudou a vida de vocês? Porque eu imagino, na URO, para aquela pessoa que não sabe fazer laparoscopia, foi a salvação. Então, por isso que teve essa migração que você falou da aberta para a robótica. Na verdade, são pessoas que não tinham um treinamento técnico para laparoscopia, que eu acho complexo. Eu tive essa formação estagiária, aberta, laparoscópica, depois robô. Hoje está muito presente a cirurgia robótica, ela impacta no resultado. Como é que está essa questão, Patrick? Então, olha, vou te pegar Brasil. A gente Uhum, tem 3 grandes cirurgiões que operam por robótica. uhum, Exclusivamente, não fazem mais laparoscopia. Eles vieram da laparoscopia, mas não fazem mais. O resto acabou não migrando, tá? uhum, Por quê? Eu, por exemplo, eu tenho a formação em robótica e por que que eu opto por não fazer robótica em endometriose? Primeiro, porque alguns hospitais não oferecem isenção, né, do robô. um custo adicional. Uns oferecem, outros não, tá? A gente sabe que tem hospital que oferece, dependendo do seu movimento lá, tudo, eles acabam oferecendo. Então, tem um hospital que me oferece isenção, essa é uma das questões. E o custo, quando é cobrado, é um custo que faz diferença no orçamento Uhum, brasileiro. com certeza. Segundo, questão estética. As incisões da robótica acabam sendo incisões mais visíveis e quando a gente fala de mulher brasileira que gosta de usar um biquíni, Que ela geralmente é jovem. e é jovem, ela prefere uma incisão mais estética. E a Uhum. laparoscopia me dá uma incisão mais estética do que a robótica. Terceiro, nenhum trabalho até hoje que conseguiu comprovar menor tempo cirúrgico, melhor resultado, menos dor, alta mais precoce ou menor taxa de recidiva quando comparado o mesmo grupo fazendo robótica ou laparoscópica. Né? Então, eu vejo nos meus casos, eu não vi diferença também. Eu não tenho uma quantidade tão grande de robô, mas os casos que eu operei eu não vi uma diferença também tão significativa. Então, por isso que a gente acabou ainda não migrando. Talvez, Uhum. né, tipo, mas assim, sem dúvida nenhuma que eu acho que é o futuro. A É, gente tem uma não... força de mercado, já vai baratear já já também. Eu acho que Exato. o que eu acho do robô é que ele populariza a técnica. Eu acho que um Sim. cara laparoscopista para ser bom, ele tem que ser bom para fazer bem feito. O robô ele está permitindo que caras não tão habilidosos com uma técnica tão refinada consigam ter um bom Sem resultado. Eu acho dúvida. que essa é uma coisa que o robô trouxe. Ele democratizou. Um cara que não tem um treino super, ultra específico de laparoscopia e não ia ter um resultado bom, agora ele consegue com o robô, que facilita um pouco a técnica cirúrgica do cirurgião, né? Sem dúvida, Eu sem acho que dúvida. esse é um cenário que pode ajudar alguns cirurgiões que não tinham tanta afinidade com a laparoscopia, É que né? eu acho que assim, o robô, pelo menos no meu ver, o que ele mais facilita é sutura. Uhum. Né? Acho que É sutura reconstrução, é. não tem comparação uma sutura no robô do que a laparoscópia em termos de rapidez. Né? E assim, e o tamanho do fio. Né? Então, na laparoscopia eu preciso trocar muitas vezes o fio porque eu preciso de um espaço para dar um nó, enquanto que na robótica eu consigo usar um fio pequenininho porque né, ele faz como se fosse uma aberta. É muito fácil. Né? Então, para isso vale muito a pena. Então, no reimplante ureteral, putz, legal. É uma sutura delicada, com um fiozinho fininho e tal, ele pode ajudar bastante. Numa miomectomia, nossa, uma miomectomia múltipla, poxa, vai ajudar com certeza, né? Porque miomectomia é uma cirurgia chata, que você fica dando É ponto, tirar. ponto, 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 ponto. Então, o robô com certeza ajuda demais, né? Uhum. Mas a endometriose, de modo geral, graças a Deus, o reimplante ureteral é raro, né? E também laparoscópico o cirurgião treinado faz também, bem feito Faz. também. Né? Então, a sutura não é tão presente na endometriose. Uhum. Né? Então, precisei abrir a vagina, mas aí é 2, 3 pontinhos. Né? Então, é tranquilo. Eu estou gostando da endometriose. Você vê que é uma mensagem
os pacientes, eles não precisam do robô, que é uma coisa super cara e inacessível, uma laparoscopia que hoje está presente na maior parte do Brasil. E que eu estou vendo que o mais importante é o envolvimento do médico, qualidade de assistência, talvez multidisciplinar, que o paciente tem. Então, poxa, a gente podia tornar mais acessível, porque o custo é mais humano do que tecnológico, então acho que a gente poderia democratizar mais isso, né, para os pacientes, né, Não, ajudar, mas né. com certeza, com certeza. Mas assim, existe esse movimento, né? A gente pensa, por exemplo, nas gerações anteriores, a gente tinha dois, três, quatro expoentes brasileiros que faziam endometriose. E uma das coisas que a gente mais faz hoje é ensinar, né? E a Uhum. gente hoje tem muito, muito cirurgião bom, né? Então, lógico, pouco O que é, precisaria. do que precisaria, mas tem muita gente boa. Então, assim, já popularizou mais, os preços já caíram bastante. E a tendência é que caia ainda mais, né? Porque vai surgir cada vez mais pessoas e quando treinar vai popularizar muito mais, né? Então, eu Legal. acho que eu vi muito isso também na urologia em relação ao Prostaté, né? Quem fazia Prostaté por robô no começo cobrava lá em cima e hoje tem muita gente fazendo também, né? É, isso é lei do mercado, não tem jeito. Agora eu vou tentar entrar um pouquinho mais nos temas urinários, pode ser, Patrick? Lógico, bora Eu lá. vou começar com a Paula, que ela até fez uma pergunta. Eu sinto uma sensação de vontade de urinar constante há anos, momentos melhores e piores. Pode estar relacionado com endometriose? Esse é um tipo de paciente que eu vejo muito no consultório. Ela chega com uma bexiga hiperativa, que a gente fala, uma disfunção miccional importante, e nós, urologistas, inicialmente tratamos como uma disfunção miccional. Talvez a gente trata com Retemic, trata com um antimuscarínico da escolha, mas hoje, como eu tenho contato com alguns cirurgiões de endometriose, eu acho que quando falha, eu já começo a pensar e falar, fala com seu ginecologista que eu acho que é um bom momento, talvez. Então, a gente tem que lembrar que a endometriose de útero sacro ela é muito, muito próxima do plexo hipogástrico. Então, o envolvimento de plexo hipogástrico acontece não tão infrequentemente. E isso pode dar sintomas de urgência, né, de alteração da sensibilidade miccional. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que pensar sempre. Né? Não necessariamente você precisa ter uma doença na bexiga para você ter Para sintomas ter. urinários. Então, Né? se eu fizer uma Então, cistoscopia, não significa que eu vou achar, vai ser uma cistoscopia normal. a maior parte das doenças de bexiga, elas são extrínsecas, não são da mucosa para externa, né? Do externo para interno. Então, muitas das doenças de bexiga não têm comprometimento de mucosa, a cistoscopia vai estar normal. E não vai ter sangramento. Patrick, deixa eu te falar, você teria mais uns 10, 15 minutos? Como Sim? é que você tá aí? Porque eu Não? acho que o Instagram vai derrubar a gente em 2 minutos. Então, Encerra essa, começa uma nova. perfeito, combinado. Então, pessoal, eu vou encerrar, a gente já volta rapidinho para a próxima, daí a gente foca nas perguntas de vocês que a gente ainda não respondeu, tá bom? Que eu fui me perdendo, muitas mensagens, então remandem as perguntas. Então, até já. Boa. Aí já estão chegando. Uma pergunta que me ocorreu aqui antes de a gente continuar naquela parte foi: tá na moda um pouquinho de reposição hormonal. E as mulheres jovens também tomam testosterona bastante, até para questão de academia e corpo. Isso tem alguma correlação com endometriose? A Então, testosterona? a testosterona seria até boa para endometriose, porque ela é um hormônio antagônico do estrogênio, né? Tá. Mas a gente não vai estimular de maneira alguma o uso de Fazer o uso anabolizante. indevido de anabolizante. Exato. Entendi. Não, muito bom. Bom, e com relação, o que eu vejo que vocês falam bastante é a endometriose profunda ou não. O que é uma endometriose profunda? É essas que mais precisam do urologista, que é o que eu tenho tendo Então, a contato endometriose assim. profunda, ela por definição é quando é uma endometriose que tem mais do que 5 milímetros de profundidade. Tá. Tá? Então, isso é uma endometriose considerada profunda, ou caso contrário seria superficial. A endometriose profunda pode acontecer em qualquer local, né? Então, depende de onde ela estiver, pode ser só uma de bexiga, pode ser uma só de útero sacro, só de vagina, entendeu? Não necessariamente eu vou precisar mexer no ureter, na bexiga ou no intestino. Ela pode ser uma endometriose profunda de região retrocervical, por exemplo. Tá.
É interessante. E me fala uma coisa, agora do ureter e bexiga. Algumas cirurgias que eu entrei, principalmente em relação ao ureter, às vezes a gente vê uma retração nítida ou o exame mostra uma invasão nítida da parede. Mas algumas vezes a gente chega lá naquela região, a gente vê a endometriose, ela está colada no ureter, mas ela não está invadindo a muscular. A gente dá aquela peladinha no ureter, fica com medo, deixa ou não deixa, e passa duplo J. Você tem algum critério objetivo melhor para avaliar isso quando ressecar mesmo e fazer o reimplante ou fazer a uretero? Ou é essa Então, forma visual mesmo que a gente tem que sentir lá no momento mesmo? é muito da experiência do momento, Uhum. mas normalmente, quando que a gente faria um reimplante ou uma reanastomose? Primeiro da posição que tiver, né? Então, quanto mais próximo Da da bexiga? junção da bexiga, junção ureter vesical, a gente vai dar mais preferência para o reimplante em relação à reanastomose. Mas sempre que possível, a gente prefere reanastomose, porque né, você melhor do que eu entende É. das consequências de um reimplante ou não. Agora, o que poderia levar a gente? Então, o paciente com hidronefrose, com certeza, vai precisar mexer no ureter. Né? Paciente em que eu retiro a lesão e que eu vejo que a retração continua. Então, assim, você tem uma leve dilatação a montante, Uhum. apesar de retirar da lesão. Fala, putz, isso aqui pode estenosar. Tá? Ou Mas é seja, muito de experiência mesmo. Agora, o nosso dia a dia mesmo é a gente bater bastante no ureter. Então, assim, a gente vai batendo, batendo, batendo. Bom, terminou. Vi que não usei energia em cima do ureter. Primeira coisa, né? eu já estou mais feliz, eu fico mais preocupado quando o obstetra começa a brincar com os meus ureteres. Mas é uma mudança de paradigma, né? O ginecologista Lógico, a gostar do ureter é uma revolução na é medicina. uma revolução. Mas assim, quando a gente vê que a gente bateu, 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 terminou, não usei energia, não tem nenhuma área de retração, não vejo nenhuma área de isquemia, que está assim, né? Parece que tá bonitinho, e é literalmente o feeling mesmo. É, Tá? Você só observa, eventualmente passa um duplo J, enfim. Mas é muito experiência mesmo de tocando aquelas cirurgias. é muito feeling, mas o que eu acho assim, se a gente tiver o feeling que não tá legal, eu acho que o ideal é já resolver, porque se você sai com Exato. isso do campo, que um ureter é um pouco esquemiado, ou se usou energia, que nem se falou, ou não saiu, porque a sutura primária ali, ela é chatinha de ser feita, mas ela resolve, e vai muito bem de forma geral. Tipo, põe duplo J e fica muito bem a paciente. Às vezes elas são desesperadas, mas se preserva o rim, eu acho que é fundamental tratar a doença, que senão já vai voltar Sim, de novo, né? sem dúvida alguma. Na dúvida, ProRel. Não, na dúvida já resolve na hora, sem dúvida alguma. Me perguntaram aqui sobre a histerectomia. Se pacientes histerectomizados podem ter endometriose, ou pode Pode. prevenir, ou pode ser um Então, tratamento. de jeito nenhum o tratamento, tá bom? Tá, Como eu falei, endometriose é uma doença extrauterina. Então, como que retirar o útero vai resolver o problema? Né? Retirar o útero é para doenças uterinas. Então, certo. você tem mioma, você tem adenomiose, você tem algum câncer, você tem um sangramento uterino normal que não controlo clinicamente, eu retiro o útero. Uhum. Agora, endometriose não é retirar o útero que é o tratamento, é retirar a endometriose, seja onde ela estiver. Então, isso é uma Tá. coisa que a gente tem que bater muito na tecla. O ano passado, no Congresso Americano, eu fui apresentar um vídeo que eu fiz de propósito, porque teve uma atriz de Hollywood, no começo de 2019, que ela postou e saiu em tudo quanto é lugar de mídia, falou, eu tirei meu útero para me livrar das dores da endometriose. E Daí vai aí, todo mundo no consultório, quero tirar pois útero. é, não, e assim, um monte jornalista da Globo, do UOL, da Folha, não sei o quê, ligando para a gente da diretoria para a gente dar algum depoimento, alguma declaração a respeito disso. Que a gente sabe que endometriose não se trata com esterectomia. Então eu fiz um vídeo ano passado que eu levei paulada porque o cara que operou estava na Uhum. plateia. É mesmo. E eu comecei literalmente falando disso, né? Que endometriose não é tratada com esterectomia, e eu usei o exemplo da atriz porque era um exemplo que está na mídia, então não era segredo. E aí o cara levantou, tal, quis falar, e aí
o melhor foi que toda a plateia, todo o resto foi a meu favor. Falou, meu, Porque o cara estava completamente errado. Então era muito melhor ele ter ficado quietinho na dele e não ter não sido fui eu? né? E aí ele quis levantar, ficou com o orgulho ferido. E a gente sabe, endometriose não se trata com esterectomia. Não se trata. Não tem jeito. A Clá Brasil 1 está perguntando, quem tem endometriose pode ter filho? Sim. Então eu falei que 40% vai ter algum grau de dificuldade, mas 60% vai engravidar espontaneamente. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A maioria vai engravidar espontaneamente. Desses 40% que vão ter dificuldade, muitas delas a gente vai conseguir resolver. Sendo fazer uma cirurgia, sendo uma fertilização in vitro, mas a gente vai conseguir resolver. Então, Eu a vejo que imensa maioria bastante. vai conseguir. A Daiane está perguntando, Daiane BD, se possível, poderiam comentar sobre endometriose na mucosa da uretra. Eu não lembro de um caso de ter tratado na mucosa da uretra, eu particularmente. Extremamente raro. Assim, eu particularmente não tenho nenhum caso meu. Tenho relatos de casos que eu vi em congresso, extremamente raro, caso muito, muito difícil de ser operado, porque a uretra feminina é muito pequena, né? Porque a gente Então, tem a carúncula que sangra, fica para fora, uns carúnculo uretral, mas endometriose eu nunca vi. é bem raro, tá? Os casos que levaram em congressos era assim, foi relato de caso, não foi nem relato de série de casos. Eu tive um caso agora recente que tinha a endometriose era no ureter proximal. Então a gente até achou que era um tumor urotelial. Então daí a gente fez a uretroscopia, estava a imagem estranha, a biópsia foi endometriose. Daí ela era pedicular. Daí a gente chegou naquela região da fiz com o robô, abriu e tirou. Só ressecou a área dela em todo e fez uma anastomose terminal. Interessante, só lá naquela região, Sim, sangrava na urina, era tudo para é ser tumor engraçado, de né? uretélia. A Priscila está perguntando se após a retirada dos focos de endometriose, é verdade que se a mulher engravidar após 6 meses, pode obter cura? Ouvi isso e o médico me operou. Se a mulher Não. engravidar após 6 meses, pode obter Então, na cura? verdade, assim, a gente teve uma janela de oportunidade após a cirurgia. Então, assim, por Uhum, quê? Porque a janela de oportunidade tem a garantia de que aquela mulher vai ter menos reação inflamatória porque a gente retirou a doença, né? uhum, Então, existe uma taxa de gravidez maior para aquelas mulheres que engravidam nos 6 primeiros precoce. meses após a cirurgia. Agora, endometriose não é curada com gravidez. Tá? A gravidez não cura nada. Então, durante a gravidez, aquela mulher vai ficar sob um estímulo mais progestagênico e, com isso, os sintomas vão ficar mais quietinhos. Tá? Mas não é pela gravidez, é muito mais a cirurgia que foi feita. Se foi uma cirurgia curativa, em que foi retirada toda a lesão, ou se foi uma cirurgia em que você deixou a lesão para trás. Então, isso é muito mais importante, você retirar toda a lesão, do Uhum. que você propriamente falar, olha, engravide que a gravidez vai tratar a sua endometriose. Certo, certo. Interessante. Bom, Patrick, já estamos ocupando bastante do seu tempo. Queria te agradecer aí. É bom te rever, fazia tempo que a gente não batia um papo. Não, Obrigado mesmo aí. Foi um prazer. Acho que cada vez mais as especialidades estão se juntando e a gente precisa estar próximo para o benefício da paciente. Eu acho que isso não tem preço hoje, cada um juntar a sua expertise. Muito não, sem obrigado mais dúvida. uma vez. É muito bom tá com amigos próximos, batendo papo, conversando, e sem dúvida nenhuma que a gente aprende muito, né, juntando as cabeças, né? Então, acho que isso é a melhor coisa, né? A gente sai ganhando porque a gente aprende, os pacientes saem ganhando ainda mais, né? Legal. Eu vou deixar salva essa live, daí depois eu te compartilho também. E o pessoal que tiver dúvidas, continue mandando tanto para o Patrick ou como para mim, a gente vai ter o maior prazer de responder. Com Tá bom? certeza. Bom, Patrick, obrigado. Boa noite. Espero te Valeu, ver Guilherme. aí. Boa noite, meu. Um abração, viu? Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.